impedido por um ato ilegal. Só no dia seguinte que eu fui ver realmente meu filho. Em regra, são exatamente essas as justificativas. Nós não temos estrutura física adequada para garantir a assistência no volume, né, que acontece e, igualmente, garantir a intimidade da outra gestante que ocupa aquele mesmo espaço do pré-parto, do parto ou do pós-parto. O Via Legal de hoje discute por que a lei do acompanhante ainda é desrespeitada em maternidades de todo o país. No Pará, 7 hospitais foram denunciados por ignorar a norma. A gente também fala de uma polêmica envolvendo balanças instaladas em farmácias. Você vai saber por que elas motivaram uma disputa judicial no sul do país. Como esse serviço é prestado de forma gratuita, não haveria a necessidade dessa fiscalização sobre a aferição dos produtos. Para começar, uma discussão que interessa a muita gente. Aumento no preço da gasolina. Tudo isso agora no Via Legal. Você sabe que critérios o governo leva em conta na hora de autorizar um reajuste no preço dos combustíveis? Trata-se de um processo complexo que tem deixado em dúvida até mesmo especialistas no assunto. Em São Paulo, a desconfiança era tanta que o assunto foi parar nos tribunais. Entre as reclamações, falta de transparência e uso político de uma questão que afeta o orçamento da maioria dos brasileiros. Quem abastece o carro com frequência está sempre de olho no preço. É que o custo da gasolina pesa no orçamento familiar. Pesa, com certeza. Pesa muito, né? Se você colocar direitinho no papel, isso aí dá uma diferença grande. Às vezes vale mais a pena usar uma condução, assim, pública. Em média, os gastos com a gasolina representam 4,35% do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo. O produto é um dos que mais pesam no cálculo da inflação. Normalmente a gente sente todos os reflexos em todos os preços, em tudo que são reajustáveis. Eu tenho uma empresa, então pesa no preço final e ou a gente repassa, né, para o cliente ou a gente que assume essa alta, né? O governo conhece bem esse efeito cascata. Por isso mesmo, luta para evitar o aumento do preço do combustível. A última alta de 4% foi em dezembro do ano passado. É um critério político, ele tem o objetivo de gerar menor impacto na inflação, que nos últimos anos esteve relativamente alta, né? Então o governo usou esse instrumento de não reajustar, não repassar os aumentos do preço da gasolina para o mercado interno. Segundo especialistas, o último reajuste não foi suficiente para acabar com os prejuízos da Petrobras na área de abastecimento. O aumento do consumo agrava ainda mais a situação. É que, para atender a demanda interna, a Petrobras tem sido obrigada a importar gasolina. O produto estaria sendo vendido por um valor menor do que o pago pela empresa no mercado internacional. Mais de 3 anos que esse preço do petróleo subiu e não desceu, e o preço interno ficou estável, o que significa que a Petrobras está tendo um prejuízo. Ela está vendendo gasolina internamente mais barato do que ela venderia se ela exportasse essa gasolina. Uma conta difícil de ser entendida até mesmo por quem é do setor. No caso da gasolina não temos nenhuma informação. No caso da gasolina a gente sabe que a Petrobras cobra X por litro, não se explica o porquê desse X, é só isso, é o valor que ela dá, e dali para frente a cadeia de impostos, né? E mais o álcool anidro que vai colocado no litro de gasolina. Agora, como compõe esse custo da Petrobras, a gente não sabe. Para especialistas, além dos prejuízos causados à Petrobras, essa política de congelamento de preços também pode prejudicar o consumidor. Aqui em São Paulo, essa discussão chegou à Justiça Federal. O objetivo da ação proposta por um deputado é obrigar a Petrobras a esclarecer de forma detalhada como é feito o cálculo do preço da gasolina no Brasil.
Nós queremos, por meio desta ação, que a Petrobras mostre quais são os critérios e a metodologia que ela tem empregado para o reajuste dos preços de combustível. Porque se estiver havendo uma manipulação política destes preços, sem dúvida que isso compromete o patrimônio da empresa. E ao comprometer o patrimônio da empresa, compromete o patrimônio público. A Petrobras não quis falar sobre o assunto. No site oficial, a empresa esclarece apenas que o preço do combustível é calculado com base em diversos fatores, entre eles o valor do barril de petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio. O processo ainda não foi julgado. Segundo o deputado, a intenção é fazer uma análise técnica para saber se houve uma manipulação política de preços. Em primeiro lugar, a metodologia, ela obedece a parâmetros políticos ou às leis do mercado, exigências técnicas ou conveniência política. Demonstrado pericialmente pelos documentos exibidos que existe manipulação política, o passo seguinte é calcular qual o prejuízo decorrente desta manipulação para a empresa e solicitar-se a reparação desse dano, desse prejuízo. Acho que essa é uma informação que deveria ser aberta. É um órgão público, é uma economia mista, então teria que ter obrigação de ter isso em aberto. Quem entende do assunto faz questão de reforçar que a longo prazo a política adotada pela Petrobras pode gerar impactos negativos para o país. Se você mantiver essa atual política, a Petrobras num futuro próximo, ela vai ter que fazer menos investimentos, ela vai ser uma empresa menos ativa e ela vai produzir menos para o país. Desde o início do ano, as regras para a importação de peixes estão mais rigorosas no Brasil. Apesar de ter sido criada com o propósito de evitar danos à saúde do consumidor, a exigência ainda enfrenta resistências. Em Pernambuco, 7 empresas correm o risco de perder 400 mil quilos de pescado por terem ignorado as novas normas. Um vai e vem constante. No Mercado São José, no centro da capital pernambucana, é assim todo dia. Aqui conhecemos Joel, que vende cerca de 500 quilos de peixe por mês. O trabalho com os pescados é herança de família. Há mais de 40 anos, ele atende pessoas de todos os cantos. Segundo o comerciante, um dos segredos do sucesso é oferecer produto de qualidade e seguir à risca as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não tem coisa melhor do que o cliente ganhar a confiança do vendedor. Esse outro empresário também faz questão de dizer que segue uma série de recomendações antes de colocar o produto à disposição do consumidor. Aqui, o cliente encontra peixes de todos os tipos e tamanhos, congelados ou frescos. Os cuidados eles começam já na compra, né? No tipo de fornecedor, na qualidade do peixe. E para isso só funciona porque a gente vai ao pescador. O movimento intenso que registramos no mercado se repete nos restaurantes. Nesse, passam por dia cerca de 600 pessoas e o peixe está entre os pratos preferidos. Em um almoço, o total de pescados consumidos chega a 60 quilos. A nutricionista Camila Amaral é responsável pelo cardápio e pela escolha dos alimentos. A gente olha se tem o registro da Anvisa, né, se são registrados direitinho e qualquer coisa que venha a errar, tá errado, a gente liga para o fornecedor, pede a devolução e eles fazem a troca. A gente não pode estar recebendo mercadoria estragada. No caso de peixe, se a mercadoria for importada, também é preciso apresentar o certificado sanitário. As regras são do Ministério da Agricultura e desde o início do ano estão mais rigorosas. A nova padronização exige, por exemplo, a comprovação de que o produto não recebeu adição de fosfato ou similares antes do congelamento. Além disso, o rótulo deve informar o peso líquido, no caso do pescado congelado, e o desconto da embalagem e do gelo, quando a mercadoria vem na forma conhecida como glacial. Em 2013, os países que exportam peixe para o Brasil foram informados das novas regras por meio de um comunicado da Organização Mundial do Comércio. Mas nem todos têm cumprido as exigências. Uma carga vinda da China, com quase 400 mil quilos, chegou ao porto de Recife nas vésperas da Semana Santa sem o documento.
Resultado, foi barrada pela fiscalização do Ministério da Agricultura. Inconformada, uma das 7 empresas que importaram o produto acionou a Justiça, alegando não ter tido tempo hábil para fazer as adequações exigidas pelo governo. Uma decisão provisória chegou a liberar a retirada do pescado, mas a Advocacia Geral da União recorreu. E aqui, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conseguiu suspender a medida. Os desembargadores acolheram os argumentos de que a liberação da mercadoria poderia representar um risco à saúde pública nacional. Nós alegamos que as alterações promovidas pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério da Pesca não eram alterações meramente formais. Na realidade, eles trazem, o novo certificado traz algumas informações de cunho substancial que garantam a qualidade do produto que está sendo importado. Essa é uma das empresas que estão com pescado retido no Porto de Recife. Ao todo, 94 mil quilos de peixe. Atuando nesse mercado há 35 anos, a Carne e Queijo Logística Integrada alega que não estava ciente das novas exigências. A gente não tem como se antecipar se não for antes da mercadoria embarcar. Uma vez que a gente só fica sabendo depois que a mercadoria está no porto, na verdade a gente não teve, não é nem que a gente teve tempo hábil, é que a gente não tem condição alguma de ter uma documentação que é pré-embarque emitida depois que a carga chegou. Até pela natureza do documento, já que isso a gente tem antes dela embarcar, antes de sair da origem. O procurador que defende a posição do Ministério na tramitação do processo rebate as reclamações e diz que a intenção não é prejudicar o comércio, mas sim preservar a saúde do consumidor. E ele garante, as empresas ainda têm tempo para conseguir a retirada da carga. Basta que elas tragam um certificado sanitário, contemplando já um novo modelo aprovado pelo Brasil, e que substituam perante a autoridade sanitária. Havendo a substituição, o pescado vai ser liberado. Não havendo a comprovação, essa mercadoria vai, depois de certo período, provavelmente vai ser devolvida ao país de origem ou descartada. Segundo o governo, pelo menos 60 carregamentos de peixes foram retidos em portos de todo o país desde o início de 2014. E a ordem é ser firme nas exigências que têm como principal objetivo melhorar ainda mais a qualidade do produto que chega ao mercado nacional. E pelo comportamento do consumidor, o governo precisa mesmo ficar de olho. De volta ao mercado, encontramos Dona Ana. Quando perguntamos se ela sabe de onde vem o peixe que está comprando... A origem não, nunca perguntei, acredita? E apesar do risco, há quem prefira o bom humor. Pergunto não, porque eu sei que ele vem da água, né? Eu sei que ele vem da água, né? As outras 6 empresas que também foram proibidas de retirar o pescado do porto podem perder a mercadoria se não apresentarem o certificado no modelo atual. Pelas regras do Ministério, se a providência não for tomada, o produto é devolvido ao país de origem. Pela internet, você pode ter acesso à íntegra da norma que alterou as regras de importação. Não é por falta de leis, mas no Brasil, muitas mulheres ainda entram para salas de parto sozinhas, sem acompanhante. O problema é mais grave na rede pública e chama a atenção para o desrespeito a uma norma criada para dar segurança a essas pacientes em um momento especial. Eliane Vítima mostra o exemplo de um estado onde há um bom tempo as maiores maternidades estão na mira da fiscalização. Um momento mágico. Com muita emoção, foi assim a chegada de Maria Rita, a primeira filha de Valnei. Nossa, a única coisa que eu não vou esquecer jamais, coisa mais importante da minha vida, meu bebê. Leonardo também sabia que o nascimento do filho seria um momento especial, mas diz que foi proibido de acompanhar de perto a chegada de Pedro. Ele foi impedido pelo médico de assistir o parto, feito em um hospital público de Brasília. Poder contar para ele mais tarde como foi que tudo aconteceu, que eu estava lá com a mãe dele, com a minha esposa. Acredito que isso seria muito importante para a família e para ele também. Poliana conta que a gravidez de Pedro, hoje com 2 anos, além de muito desejada, foi
foi cuidadosamente planejada. Ela e o marido participaram de cursos e palestras no hospital. Desde o início, foram informados que a presença do pai era fundamental em todas as fases, inclusive no momento do parto. Por que um médico pode criar a lei dele dentro do hospital? Sendo que existe toda uma lei, que o governo está dando esse amparo para o cidadão, aí chega lá uma pessoa na hora desse momento realmente de fragilidade e que te barra. A única lembrança que Leonardo tem daquele momento é esta foto, tirada por uma acompanhante de Poliana. A imagem foi feita de um celular que entrou escondido na sala de parto. Só no dia seguinte que eu fui ver realmente meu filho. O que aconteceu com Leonardo e Poliana chama a atenção para a necessidade da humanização do parto, um assunto que a cada dia ganha mais espaço, inclusive nas telas de cinema. O documentário O Renascimento do Parto mostra os impactos de uma gestação bem acompanhada na recuperação da mulher e na saúde do bebê. Essa médica explica que a presença do acompanhante no pré-parto e na hora do nascimento traz uma série de benefícios, principalmente para a mulher. Incentiva na hora que realmente a paciente precisa fazer a força para o nascimento, então aquela torcida é importante, né? E saber que tem a pessoa que gosta junto de você num momento importante da sua vida. Então os trabalhos mostram que esse fator emocional, ele ajuda, né, nessa parte hormonal da paciente, na parte de confiança da paciente de que ela vai dar conta de fazer aquilo. A presença de um acompanhante em todas as etapas da gestação, inclusive no momento do parto, tanto o natural quanto o cirúrgico, é garantida por lei. A escolha é da mulher, mas muitos hospitais negam esse direito, alegando problemas estruturais e até mesmo a violação da intimidade de outras mulheres reunidas no mesmo espaço. No Pará, a situação era tão grave que virou caso de justiça. Em uma ação civil pública, o Ministério Público Federal denunciou a União, a Agência Nacional de Saúde Suplementar e 5 hospitais que insistiam em descumprir o que determina a lei. Estão sendo processados os hospitais Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, a Clínica Cirúrgica Samaritano, Maternidade do Povo, Venerável Ordem Terceira e Anita Gerosa. Já a União e a agência reguladora estão sendo acusadas de não fiscalizarem o cumprimento da norma pelos hospitais públicos e privados que atuam no estado. De acordo com um processo que ainda está em andamento na Justiça Federal, alguns hospitais chegam a cobrar taxas para permitir a presença do acompanhante, o que é proibido pela legislação. Esta procuradora da República, que atua no Rio de Janeiro, afirma que o desrespeito à norma se repete em todo o país e que os argumentos são sempre os mesmos. Em regra, são exatamente essas as justificativas. Nós não temos estrutura física adequada para garantir a assistência no volume, né, que acontece e, igualmente, garantir a intimidade da outra gestante que ocupa aquele mesmo espaço do pré-parto, do parto ou do pós-parto. Tem que adequar a sua estrutura física para garantir os 2 direitos, o direito ao acompanhante, que a gestante escolher, e o direito à intimidade. Além de ser um direito da mãe, esta psicóloga explica que a presença do acompanhante no momento do parto é um suporte a mais nesse momento que é especial para toda a família. O acompanhante ele tem que emprestar o equilíbrio emocional dele para a parturiente, para ajudá-la a achar que é capaz. Então, ter o pai ali naquele momento também ajuda a prevenir a depressão pós-parto, né? Fortalecer a relação conjugal nesse momento, a família. Melhor momento da minha vida. Ele chorava mais do que eu. Não aguentou assistir porque acho que ele ficou tão emocionado que... Eu queria o meu esposo do meu lado, né? Que é um momento especial e único, a chegada do primeiro filho. E é algo que a gente não vai ter a oportunidade de reviver. Em nota, a ANS alegou que não foi notificada e que a fiscalização da lei depende de denúncias.
O Hospital Maternidade do Povo e a Benemérita Sociedade Portuguesa negaram o descumprimento da norma. Já a Clínica Cirúrgica Samaritano, o Hospital Anita Gerosa e a Venerável Ordem Terceira não quiseram se manifestar sobre as denúncias. E esta não é a única polêmica envolvendo o respeito à mulher no momento do parto. Há quase 5 anos, o Via Legal mostrou um outro impasse. Na época, a discussão era sobre os limites na atuação de obstetrizes dentro das unidades de saúde. Defensoras do parto natural, elas acompanham as grávidas em todos os exames. Ajudam até na hora do nascimento. O parteiro, então, ele pode atuar na assistência ao pré-natal, ele pode atuar na assistência ao parto normal e ele também pode atuar no puerpério, isto é, na maternidade. A profissão de obstetriz não é novidade no Brasil. A formação específica foi criada nos anos 60, mas o curso acabou incorporado ao de enfermagem. Em São Paulo, por exemplo, apenas em 2005, a USP voltou a oferecer a faculdade. O problema é que o Conselho Regional de Enfermagem não concorda com o curso e alega que a atuação da obstetriz é limitada em relação à do enfermeiro. O enfermeiro, ele tem uma formação essencialmente generalista. Depois que ele tem essa formação generalista, ele passa a ter a possibilidade de, através de um curso lato sensu, stricto sensu, direcionar para uma determinada área do conhecimento. Esse é o caminho certo. Esse curso da USP não atende ao que diz a diretriz curricular, que preconiza esse tipo de formação generalista para o profissional enfermeiro. Como não reconhece o curso, o órgão de classe vinha se negando a fornecer registro profissional às obstetrizes que, sem o documento, eram impedidas de participar de partos em hospitais e maternidades do estado. É um problema sério porque sem o registro a gente não pode ser contratado por uma instituição de saúde. Então o registro é a base da gente poder trabalhar. Existe uma carência no mercado com relação à assistência, uma assistência com qualidade para essas mulheres. Só depois de uma ordem da Justiça que impôs ao órgão de classe uma multa de R$10 mil por registro negado, o procedimento passou a ser feito. Desde 2013, quem faz o curso de obstetriz pode pedir o registro e trabalhar de forma legal em maternidades e clínicas da capital paulista. Você pode rever essa reportagem completa ou mesmo outras histórias sobre o atendimento a mulheres grávidas acessando nossos canais na internet. De um lado, o Inmetro, que trata o assunto como uma questão de saúde pública. Do outro, donos de farmácias que classificam o serviço apenas como uma cortesia aos clientes. As balanças, tão populares em drogarias de todo o Brasil, estão no centro de uma disputa que, pelo menos no sul do país, já foi parar na Justiça. O senhor costuma se pesar frequente? Com frequência. É um costume? É um costume. Sim. Por quê? Por curiosidade também, eu faço, eu malho, né? Então, mais por curiosidade. Aqui no sul do país, este equipamento, que agrada algumas pessoas e espanta outras, está no centro de uma polêmica que foi parar na Justiça. De um lado está o Inmetro. O Instituto entende que as balanças precisam ser vistoriadas antes de serem colocadas à disposição dos clientes. Do outro estão donos de farmácias, que não querem nem ouvir falar nessa exigência. A discussão mais recente aconteceu na cidade de Joinville, em Santa Catarina.
O Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos conseguiu uma decisão provisória na Justiça que considerou ilegal a ação do Inmetro. Essa liminar determina que o Inmetro não tenha poder de fiscalização sobre as farmácias e drogarias, tendo em vista o objeto principal é de que, como esse serviço é prestado de forma gratuita, não haveria a necessidade dessa fiscalização sobre a aferição dos produtos. De acordo com a assessoria de imprensa do Inmetro, o procedimento está previsto em lei. Por se tratar de uma questão de saúde, qualquer equipamento usado para determinar a massa corporal das pessoas está sujeito à fiscalização. Ainda segundo o Instituto, uma pessoa que se pesa em balanças oferecidas pelas farmácias poderá ser induzida a comprar algum remédio. Com certeza. Porque dependendo do peso, a gente vai procurar algum recurso dentro da farmácia. Mas os argumentos do Inmetro não convenceram os desembargadores federais. Ao analisar o caso, os magistrados entenderam que as balanças são uma cortesia das farmácias e não compõem as relações de consumo. A atividade do Inmetro de fiscalização, ela só pode atuar com base na lei e nos atos normativos quando há relação de consumo. Muito bem. E o que houve aqui? Aqui se entendeu que por um ato administrativo, o Inmetro estava estendendo a sua atividade para aquelas balanças de cortesia que são comuns, digamos assim, nos estabelecimentos farmacêuticos. E estava fiscalizando como se a atividade de consumo fosse. Aqui no Rio Grande do Sul, as fiscalizações do Inmetro nas balanças instaladas nas farmácias estão suspensas desde 2012, também por determinação judicial. Alheios à polêmica, muitos moradores elogiam o serviço gratuito e aproveitam para conferir como está o peso. Controle de peso, acho importante, até por causa de saúde mesmo. E já que farmácia chama essa coisa de saúde... Sabe seu peso de cor, né? 76, 75 mais ou menos. E tá bom ou tá ruim? Tá no caminho certo. Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!